Ei, você, vem aqui. Será que a vagina fica menor depois que a mulher tira o útero? Pois é, essa pergunta parece uma pergunta meio inofensiva, meninas, mas é a dúvida frequente de muitas mulheres. Por quê? Porque você tem medo. Medo de não ser mais a mesma coisa, medo dela ficar menor, medo de doer e medo de atrapalhar sua relação. Agora me diz com sinceridade, isso alguma vez já passou pela sua cabeça? Se sim, eu te digo, você não está sozinha. Mais de 50% das mulheres que têm indicação de tirar o útero já relataram no consultório que ou fica ansiosa, ou tem medo, ou viu na internet, ou alguma amiga falou que você vai perder o prazer, ter algum problema muito grave por causa da tal da histerectomia, que no caso é retirada de útero, meninas. Mas tem um detalhe aqui que ninguém te explica direito. O útero não define o tamanho da tua vagina, meninas. Nossa, doutor Pedro, como assim? Mas e sem o útero você não tem filho? Sim, você não tem filho, mas não é o útero que está atrelado à vagina, porque o útero fica na parte de cima do sistema reprodutor. A vagina fica na parte de baixo. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, tem várias questões associadas ali com relação da retirada do colo ou não do útero por si só. Vai tirar o ovário, não vai? Tudo isso pode influenciar na questão dos desdobramentos do pós-operatório de uma histerectomia. Mas calma, isso não significa que a tua relação vai piorar. Quando se fala em retirada de útero, muitas pessoas acham que, meu Deus, vai diminuir o tamanho da vagina e daí eu não vou ter relação, porque a relação tem a ver com anatomia, com comprimento, com diâmetro, e na verdade não. A relação prazer tem muito mais a ver com o estado de espírito e parte hormonal e desejo relacionado ao orgasmo, e não sim com o comprimento da sua vagina, meninas. Na prática, tem dois tipos de mulheres: aquelas que fizeram a cirurgia de esterectomia e continuaram tendo relação sem nenhuma alteração, sem nenhum problema, e outras que tiveram alteração na relação ou até mesmo alguns sintomas e efeitos pós-cirurgia. Mas aí que está a questão, meninas. A causa nem sempre é a mesma, e aí está um ponto que nós temos que discutir. Será que tudo que você faz relacionado à esterectomia, retirada do útero, vai diminuir prazer, vai ter ressecamento vaginal, vai ter alguma outra alteração? Será que sim? Será que não? Vamos investigar e descobrir isso agora. O problema raramente é, a vagina ficou menor e por isso aconteceu. Não, meninas. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Colo do útero. O colo do útero, ele é responsável pela lubrificação da região vaginal. Doutor Pedro, antes de você falar isso, tem como você mostrar o que que é a esterectomia? Tem sim, eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Agora eu vou desenhar um útero aqui para vocês. Ó, então aqui, para vocês entenderem, nós temos os ovários, aqui e aqui, o útero, aqui, as trompas, aqui e aqui embaixo, vagina. Tá bom, meninas? Então, como que funciona um processo de esterectomia? Bom, primeiro, histerectomia, para vocês entenderem de uma vez por todas, não tira ovários, então os ovários continuam aqui, independente do tipo de esterectomia. Se fizer esterectomia com ofurectomia, aí os ovários vão embora. A histerectomia tem dois tipos. O primeiro tipo, que é a subtotal, no caso, esterectomia em que você vai tirar todo o útero, trompas e parar aqui. Como assim, subtotal, doutor? Porque o colo, a parte que fica que comunica a vagina, aqui só para lembrar, menina, sempre reforçando, é quando tem relação, o pênis do parceiro fica nessa região aqui, tá? Então, toda a parte de cima vai embora, mas o colo ainda fica. Existem indicações precisas para quando você for fazer uma esterectomia subtotal. Esterectomia total, essa sim, você pega ainda o colo do útero e vai embora. Ah, tem diferença? Sim. Quando o colo do útero fica, algumas coisas melhoram. A força da pelve, o tamanho da vagina, continua igual porque não mexe na parte de baixo, né? Lubrificação, porque o colo ajuda na lubrificação, então
você não vai perder esse ponto também, tá? Quando você tira tudo, meninas, aí nesse caso pode ser que perca um tamanho da região vaginal, principalmente essa, porque tem que tirar o colo. Então, alguns centímetros, sim, pode se perder aqui na retirada. Mas lembrando que não retira os ovários. Deu para entender agora tudo sobre o tema? Agora que vocês sabem o que é a cirurgia de retirada de útero, vamos às que situações que podem acontecer. Primeiro, lubrificação, meninas. A lubrificação pode diminuir? Sim. Por quê? Como que lubrifica a vagina? As glândulas de Bartholin, as glândulas de Skinny e o colo uterino. Ele larga uma secreção ali que faz com que a vagina tenha lubrificação. Melhora a defesa, diminui chance de corrimento e infecções e melhora a relação. Então, se você tira o colo do útero, você tira um dos 3 pontos pilares que faz a lubrificação da vagina ser aumentada ou normal, então você perde um pouco de lubrificação. Algumas vezes as mulheres com as outras glândulas compensa, e em outras pode sentir um pouco mais de ressecamento, então é um tipo de complicação que pode ser esperada. Ah, doutor, e se não tirar todo o útero, deixar o colo do útero, é melhor? É melhor sim, porque daí vai fazer a sustentação do teu assoalho pélvico, tem menos chance de ter bexiga caída e prolapso, né? Frouxidão ali nos ligamentos da pelve, e também vai ter o colo do útero que ajuda a lubrificar. E aqui está um ponto, meninas. Ressecamento vaginal causa desconforto em qualquer tipo de vagina, independente do tamanho, independente se esterectomia ou não, pode causar dor na relação. Outro ponto importante é a cicatrização. Quando você faz uma cirurgia de grande porte, como a retirada do útero, a cicatrização ali do teu colo demora para acontecer, porque quando vai fazer essa cicatrização, além de você estar bem, tuas vitaminas estarem boas, tem que ver como é o teu tipo de cicatrização. Se você tem uma tendência a uma cicatrização ruim, pode acontecer de fibrosar um pouco a parte do colo ali onde foi retirado e isso encurtar um pouco o tamanho da vagina. E com essa fibrose, às vezes você pode sentir dor, desconforto na hora da relação. Por quê? Porque ali aquela fibrose, a inervação que chega ali depois da retirada do útero, pode ficar mais comprometida e você pode ter desconforto devido a uma cicatrização um pouco mais exacerbada devido ao processo inflamatório da retirada do útero. Então, repito, é uma coisa que não tem como controlar, você tem que ter hábitos de vida saudável, as vitaminas têm que estar boas na hora do procedimento, mas pode acontecer e pode incomodar. Nem todas têm, mas não tem como escapar, meninas. Às vezes, você pode ser selecionado. Outra coisa é rigidez pélvica. A musculatura da região íntima pode ficar um pouco mais tensa, porque às vezes você fica com medo psicológico mesmo, meninas, de sentir dor depois da retirada do útero. E por causa disso você tem meio que uma contração involuntária. Ah, mas isso vai atrapalhar na relação? Não vai, mas você ficar tenso na hora do prazer, digamos assim, pode atrapalhar você. Então, fisioterapia pélvica, psicólogo, tratamento ali com reposição de B12 para ver se você não ficou com nenhuma dor neuropática. É importante sim e ajuda você a relaxar e não ter problema com questão de tamanho e comprimento de vagina. Doutor Pedro, mas e se alguma coisa acontecer comigo, eu não vou conseguir ter relação? Meninas, calma, vamos lá. Na minha prática clínica, o que eu vejo? Mulheres comprometidas que seguiram as orientações de seus médicos na hora do tratamento e com uma recuperação total, vida normal, lubrificação boa, sem dor na hora da relação. Na maioria das vezes, zero reclamação em questão à mudança de comprimento, de canal vaginal, zero estresse, zero alteração do prazer. Mas você tem que seguir as recomendações, tem que ir no médico, tem que fazer suas revisões e sempre, 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 sempre lembrar que todo procedimento de esterectomia, você tem que avaliar se há necessidade de tirar o colo do útero ou não, tá? Se não tirar, é importante sempre continuar coletando preventivo, tá? Porque é importante você manter e fazer até os seus 64 anos. E lembrar que você deixando o colo do útero melhor, a parte do teu assoalho pélvico, aumenta a tua lubrificação, diminui a chance de dor e fibrose pós-operatória. Ok? Meninas, vocês já ouviram alguma coisa disso que eu comentei? Já tiveram algum sintoma? Conhece alguém? Deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber. Por que que o medo, meninas, do e depois, o que que vai acontecer comigo, pesa mais do que a própria cirurgia? Porque cada mulher é única e dependendo da técnica utilizada, deixou o colo,
deixou o colo, cicatrização da pessoa, pode ser que tenha uma pequena variação e até mesmo um encurtamento pequeno da tua região vaginal, mas isso não vai impedir e não vai deixar você de ter prazer e de lubrificação e de fazer xixi sem ardência e de ter ressecamento. Basta você cuidar. O importante é seguir as orientações para que você tenha um pós-operatório adequado e lembrar que cada mulher é única com sua indicação precisa de procedimento de retirada de útero vulgo esterectomia. Então, se você está com dúvida em relação a vou fazer, não vou fazer, se você tem indicação, lembre-se, as indicações são precisas e cada corpo é único. Não assuma que a sua vida íntima vai piorar, porque na maioria das vezes, quase 99% dos pacientes vai ficar igual e você vai ter relação normalmente, vai fazer xixi, não vai ter ressecamento e você vai ver que, nossa, realmente era para ser porque agora minha vida está muito melhor e eu não estou mais com ABCD problema que o útero estava causando. Ai, doutor Pedro, eu quero fazer laqueadura. Eu posso fazer esterectomia? Meninas, pergunta de internet e eu não posso deixar de responder. Não, não pode, meninas. Laqueadura tira as trompas e com isso você já não engravida. Útero, esterectomia, retirada do útero, indicações precisas, por exemplo, mioma, algum tipo de câncer, uma endometriose muito severa, adenomiose. Essas são indicações para retirada do útero, tá? Então, não dá para confundir uma com a outra, porque uma tem a ver com fertilidade e a outra com alguma questão clínica que pode estar atrapalhando a saúde da paciente. Ok? Meninas, gostaram do vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar nos comentários aqui. Meninas, não esqueçam de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também. Não esqueçam de ver também minhas lives de perguntas absurdas da internet, em que eu falo de perguntas absurdas e ajudo os casais a engravidar toda semana aqui no YouTube. Um beijo e abraço a todas. Tchau, tchau.